Olá, graças e paz, eu sou o pastor Dalton Cruz e eu gostaria de mostrar para você uma palavra cujo tema é 5 virtudes de Josué. Josué foi um grande líder, Deus o levantou para conquistar ali a terra prometida, a terra a qual manava leite e mel. Havia povos poderosos ali, com fortificações, exércitos e armas, mas Josué confiava em Deus. Estudando um pouco sobre a vida desse jovem, eu separei 5 virtudes, 5 qualidades a qual eu destaquei para meditar com você e a qual nós devemos ter em nossa vida, se desejamos ser instrumento na mão do Senhor. Josué ele não nasceu líder, ele teve um tempo a qual ele andou junto a Moisés e ele era um servidor de Moisés. Êxodo capítulo 24, versículo 13 vai dizer isso, que Moisés, quando estava subindo para o monte para ter um relacionamento com o Senhor, o seu servidor Josué estava junto a ele. Então nós temos que ter em consciência, ter isso na nossa consciência, que para nós sermos um instrumento na mão do Senhor, nós somos chamados para servir. O Senhor deu dons à igreja, homens e mulheres capacitados para servir a igreja. Nós temos que ter isso no nosso coração, chamados para servir. E Josué tinha isso em mente. Ainda jovem, estava sempre junto a Moisés. Uma segunda virtude a qual eu vejo em Josué. Josué era um jovem que tinha um desejo pela presença de Deus. Quando o povo havia pecado, Deus falou que não iria mais no meio daquele povo, que eles eram maus, e que enviaria o anjo. Então Moisés ele armou a sua tenda fora do arraial e se pôs a buscar a Deus. Mas no capítulo 33 de Êxodo, no versículo 11, vai dizer que Deus falava face a face com Moisés. A nuvem descia e Josué não se apartava da tenda. Josué estava ali na presença de Deus, ouvindo a voz de Deus, desfrutando da presença do Senhor. Não há como nós sermos um instrumento ou sermos usados se nós não tivermos um convívio com Deus, se nós não tivermos intimidade com o Senhor. Nós precisamos ter desejo pelo Senhor, buscar a presença de Deus. Fala: Senhor, se o Senhor não for comigo, não me faça ir. É Deus quem usa, é Deus quem faz, é Deus quem salva, é Deus que opera. Sem o Senhor nós não conseguimos fazer nada. Uma terceira virtude também a qual vejo em Josué. Josué, ele confiava na presença de Deus. Ele tinha fé, ele esperava no Senhor. Uma certa vez, em Número capítulo 13 e 14, vai dizer que Moisés separou 12 espias para olhar a terra. E 10 deles não tiveram fé, não confiaram em Deus, apesar de ter desfrutado de tanta experiência com o Senhor. Eles falaram: a terra realmente mana leite e mel, mas o povo que mora lá é gigante, e nós éramos aos olhos deles, e o nosso como um gafanhoto. Mas Josué e Caleb se levantam e falam: não, o Senhor é conosco, nós vamos entrar e vamos conquistar, e eles serão como um pão, porque Deus vai entregar eles na nossa mão. Eles tinham fé, Josué tinha fé, ele confiava em Deus. Mano, a nossa vida não é diferente. Vão surgir obstáculos, adversidade, mas nós temos que acreditar que Jesus está conosco para dar a vitória. Talvez você que me ouve esteja enfrentando um grande desafio, está numa grande batalha, mas acredite que Jesus está com você para te dar estratégia, para te dar vitória. Maior que o gigante está à sua frente é o nosso Deus, maior que o monte, maior que o mar, maior que as muralhas, é o Deus ao qual nós servimos, e nós temos que confiar no nosso Deus. Josué também era um homem destemido, um homem que acreditava em Deus. Ele foi chamado ali, e no começo do seu ministério estava meio que acuado, com medo, e o Senhor falou para ele: olha, seja forte, seja corajoso, eu estou com você. E a primeira missão, eles tinham que conquistar Jericó. Está no capítulo 6 ali de Josué. E Jericó estava fortemente murada, mas ele confiou em Deus, ele ouviu a voz de Deus, praticou a palavra do Senhor, e o próprio Deus derrubou aquela muralha e entregou aquela cidade na mão de Josué. Talvez à sua frente existe muralhas separando você e do seu sonho.
mas acredite em Deus, ouça a voz de Deus, busque a direção do Senhor e Deus vai dar estratégia para você vencer e conquistar. E ele foi um instrumento na mão do Senhor. Ele entrou ali e conquistou muitas coisas. E uma quinta virtude para encerrar essa palavra: Josué, além de se preocupar em ser um líder para a sua nação, individualmente ele se preocupava com a sua família. Ele disse em Josué, no capítulo 24, no versículo 15, ele falou assim: vocês agora decidam se vocês vão servir o Deus dos seus pais, a qual serviu além do rio, ou o Deus dessa terra, o Deus da terra dos amorreus. Eu, porém, a minha família serviremos ao Senhor. Josué se preocupava com a família dele, e isso é algo, infelizmente, eu tenho visto muitos pastores falhando em cuidar da família, pessoas que querem viver às vezes só para o ministério, e esquece de educar os filhos, esquece de ter um tempo para a família, de estar junto aos filhos, de brincar, de divertir. É necessário fazermos a obra, mas é necessário cuidar da nossa família. Paulo falou isso, que aquele que é casado tem que cuidar da família. E quantos lares estão sendo destruídos? E quantas famílias estão sendo destruídas? Porque obreiros, líderes, têm esquecido de olhar para a sua família. Mas que possamos ter virtudes e nos colocarmos na brecha e fazermos a obra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Te convido a curtir esse vídeo, se inscrever no canal. Uma palavra de Deus para a edificação da sua vida toda semana.